Olá, eu sou Noemi Carneiro. Seja bem-vindo ao nosso projeto Amor à Palavra, um programa de leitura e estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje vamos estudar Atos, capítulo 7, iniciando no versículo 45. Estamos falando a respeito de Estevão e seu testemunho diante do Sinédrio. Vamos lá, verso 45, eu estou lendo na versão NVI, diz assim: tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi. O antigo tabernáculo, então, nós já vimos, tinha sido esse núcleo da adoração dos israelitas. Mesmo depois da libertação deles do Egito, as pessoas tinham uma tendência a esquecer de Deus. Então, o tabernáculo era um testemunho dessa presença de Deus. E independente dos locais, cada lugar que o povo ia, eles armavam a tenda, o tabernáculo. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que nós é que somos o tabernáculo do Deus vivo. Nunca, nunca podemos nos apartar da presença de Deus. A presença de Deus está dentro de nós. Verso 46, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Era o desejo de Davi, dar a Deus um lugar de habitação permanente para o Senhor. Mas o perigo, que Davi corria estava na possibilidade de identificarem a presença de Deus com o lugar edificado, como se Deus fosse limitado àquele local. Não. Deus habita, ou como a palavra de Deus diz, habita em todos os lugares. A palavra de Deus está dizendo que os céus dos céus não o podem conter. Então, mas Deus honrou o desejo de Davi, permitindo que ele construísse, E a palavra diz que o Senhor encheu aquele lugar de glória, O Criador não pode ser limitado por nenhuma de suas criações. Sua presença enche todas as coisas criadas. Mas Salomão entendeu isso muito bem quando dedicou o templo, Em sua fala aqui, Estevão deixou bem claro que o Altíssimo não habita em templo feitos por mãos de homens, uma vez que aquele povo do Sinédrio estava fazendo do templo algo extraordinário, acusando inclusive, o Nicodemos de falar contra o templo. Verso 51 diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nesta hora, a partir desse momento, Estevão, ele deu uma parada na narração da história do povo de Deus e voltou para aquele momento, para aquela situação daqueles líderes judeus, dando essa bronca neles. Verso 52 diz: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aquele que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Ele está lembrando assim que lá os antepassados dos judeus,
ele está comparando aos membros do conselho agora. Os membros do conselho agora queriam, pareciam estar abertos à verdade de Deus, mas tanto eles ali naquele momento como os antepassados, não queriam ouvir as verdades, não, acerca de Deus, que os profetas tentaram anunciar. E Jesus fez essencialmente as mesmas acusações. Estevão não temeu, nem um minuto retrocedeu, mas em falar severamente ao Sinédrio e de falar de Jesus que tinha sido morto pelas mãos daquelas autoridades, né? Então ele usou essas expressões bem fortes aqui para chamar a atenção desse povo rebelde, obstinado. Verso 53 diz: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. A culpa deles aqui foi muito maior, porque eles tinham recebido a lei, mas eles de forma alguma, eles tinham recusado a obedecer a essa lei. Verso 54 diz: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Não admitiram de forma nenhuma aquela advertência feita por Estevão. Então, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Uma expressão usada para revelar a convicção de pecado ou uma raiva. Eles mesmos estavam deixando aquela raiva deles se exteriorizar agora. Aquilo que era interno estava se exteriorizando. O Espírito Santo é dessa forma que trabalha. Ele trabalha dessa forma. Bem, mas o verso 55 diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, homem cheio do Espírito Santo. Ele teve essa oportunidade de testemunhar e o resultado foi essa terrível indignação desses judeus. E o verso 56 disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Veja o Filho do Homem. Aqueles que contemplaram a morte podem ficar aterrorizados, mas contemplar a passagem da morte para a presença de Jesus, que é aquilo que nos aguarda, é tremendo. É a esperança que todo cristão tem, que joga fora todo medo. Nós temos essa esperança, essa oportunidade de glorificar a Deus diante da morte e declararmos corajosamente essa confiança no nosso Deus. E Estevão, desta forma, cumpriu a sua carreira, mas o verso 57 diz: eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos contra ele. Taparam os ouvidos, né? Porque a verdade dita por Estevão era dolorosa demais para aqueles homens. Então, o que fizeram? Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Verso 58. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Logo veremos a história deste homem. E expulsando da cidade, o apedrejar. Mas eles taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos porque a verdade era muito dolorosa para eles. A raiva que eles estavam foi tão grande que só existiu uma disposição no coração daqueles homens: matar Estevão. Então o verso 58 diz: arrastaram-no para fora, como nós vimos. Aqui as suas vestes foram colocadas foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse versículo aqui é feita a primeira menção a Saulo de Tarso, personagem que logo mais
Vamos estudar. E o verso 59 diz: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. A lei dos judeus não permitia uma execução no interior da cidade. Então os líderes levaram Estevão para fora dos muros da cidade. Pelo costume judaico, a primeira testemunha devia empurrar a pessoa condenada de cabeça para baixo em uma cova que tinha aproximadamente 3,5 metros de profundidade. Se o condenado sobrevivesse à queda, seu corpo deveria ser colocado de cabeça para cima e pedradas deveriam ser jogadas no seu tórax para esmagar as costelas. Se ele permanecesse vivo, então pedras deveriam ser lançadas por parte de todos da congregação. A situação poderia ter sido um pouco diferente com Estevão, talvez devido à pressa que aqueles executores tinham. O texto indica que Estevão ficou de joelhos e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A obra de Estevão estava concluída. Ele foi recolhido imediatamente à presença de Jesus. E ainda orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como Jesus fizera, Estevão rogou a Deus pelos seus assassinos. Que história tremenda! Leia novamente todo o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E a história de Estevão nos traz lições preciosas. Defendeu a sua fé diante daqueles homens com muita garra e muita determinação. E ao lermos, aprendemos e revemos toda a história do povo de Deus através dos lábios deste homem poderoso em palavras e poderoso em obras, que tinha um conhecimento profundo da palavra de Deus. E que essas lições fiquem guardadas no nosso coração também. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.